Queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Em especial a cada um que está aqui presente, mas também você que estará ouvindo essa mensagem no YouTube, que você possa ser muito abençoado, assim como a sua família. E eu queria pedir a todos que recebessem essa mensagem, compartilhe ela nos seus grupos, com as pessoas da sua amizade, para que o YouTube continue a nos honrar, entendeu? Passando para outras pessoas, porque a palavra de Deus, ela precisa e é necessário que ela venha alcançar muitas pessoas. Nós estamos vivendo um mundo muito difícil, muito difícil. E as pessoas estão desanimando. Ainda ontem eu passei com a pastora Maria, antes da leitura da palavra, eu passei com a pastora Maria caminhando ali em frente o Central, num lugar ali chamado Vermelhão, que quem está aqui conhece. E tinha duas pessoas ali sentadas ali na mesa, um estava arborando que ele era de uma determinada religião, e o outro dizia assim: rapaz, eu fui pregador do Evangelho, eu preguei no Rio, preguei em São Paulo, preguei em muitos lugares. E eu passei e disse assim: agora ele está pregado numa mesa de bar, tomando todas. Olha que tristeza, né? Isso é motivo de orarmos ao Senhor para que Ele possa retornar à sua vida anterior. É sinal dos tempos. Pois bem, nós vamos fazer a leitura das nossas Bíblias no primeiro livro da Bíblia. Quem sabe qual é o primeiro livro da Bíblia? Ninguém? Quem sabe? Fala alto. Gênesis, né? Capítulo 4, do 1 ao 10. Nós vamos ler bem pausadamente para que haja um entendimento. Durante todo esse dia o Senhor falou no meu coração nessa palavra. Quando foi à tarde, eu disse assim: eu não vou pregar essa palavra não, eu vou pregar outra. E aí escolhi uma palavra bonita para trazer para os irmãos, mas mais uma vez Deus me constrangeu de que eu deveria trazer esta palavra. E nós somos obedientes, vamos entregar, o Senhor que é conosco. Pois bem, amém. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel. E Abel, ele foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu que ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe 2 primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. O Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se fizeres bem, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu pecado, e sobre ele dominarás. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu o guardador de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Até aqui, vamos levantar uma oração, Senhor, né? Nosso Deus maravilhoso e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus,
Nos alegramos, Senhor, porque nossos olhos debruçaram sobre a Tua santa palavra e ela certamente já está fluindo em nossos corações. Ela é viva e assim ela nos torna vivos diante de Ti, porque a Tua palavra diz que o Senhor é o Deus dos vivos e não dos mortos. Assim, Senhor, aviva a Tua obra em nossos corações. Aviva, Senhor, o nosso testemunho. Aviva, Senhor, a Tua santa e gloriosa presença a cada dia no nosso meio. E nós dizemos, graças a Deus, glorificado seja o Teu nome. Oramos assim, no nome precioso do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus. Então, meus amados, minhas amadas, a palavra, ela relata um momento muito difícil ali. O homem havia recém-pecado. E como fruto desse pecado, ele, com a sua descendência, vai ser contaminado. Mas por quê? Se nós lermos a palavra de Deus, por que eu sou contaminado pelo pecado de Adão e de Eva, se eu não pequei? A resposta está em que o Senhor, no projeto da sua criação, Ele diz que cada espécie produziria semelhante da sua espécie. Por exemplo, manga produziria goiaba, é isso? Não. Mangueira produz goiaba, não é isso? Então, atento, glória a Jesus, né? Não. Goiabeira produz goiaba. Jaqueira produz jaca. Então, o homem em pecado produz e reproduz homem em pecado. Este é porque o pecado nos alcança até o dia de hoje e vai continuar enquanto essa humanidade continuar. Mas interessante que mais do que nunca, Caim e Abel, eles conheciam e reconheciam que eles tinham um Deus criador. E eles vão levar a oferta diante desse Deus. Ou seja, a oferta que fala de um agrado. Não está falando de trazer dinheiro para Deus, de trazer dinheiro para a igreja, nada disso. Está falando em trazer um agrado para Deus. Então, o que acontece? Abel, imediatamente, ele entendeu o propósito. E ele traz as premissas da ovelha, tá? Então, veja bem. E aí, o que vai acontecer? Já Caim, ele pega o produto ali da terra e coloca diante do Senhor. E o Senhor, ele vai trazer para ele um ensino, dizendo assim: Caim, se você fizer bem, vai ser aceito. O que é o fazer bem? Não traz para diante de Deus as coisas da terra, mas sim aquilo que era profético, porque Deus, quando Ele vai vestir a nudez de Adão e Eva, um animal é sacrificado. Então Abel entendeu esse propósito e ele leva um animal para colocar diante de Deus, para ali ser derramado o sangue daquele animal. Porque a vida, ela está no sangue. A vida não está nos pés de aipim, couve, cenouras, muito pelo contrário. Então, veja bem, o Senhor vai e diz para ele: Caim, se você fizer bem, vai ser aceito.
Mas se você fizer mal, você toma cuidado. Toma cuidado, porque o pecado, ele está batendo a porta. E aí o seu desejo será para pecar. Mas ele se irou com aquilo. Ele se irou e ele chama ali o seu irmão, atrai ele, provavelmente, com algo que não está narrado aqui, e chega naquele lugar determinado, ele vai e assassina o irmão. E Deus vai cobrar. E ele diz assim: por acaso eu sou vigia do meu irmão? Não tenho nada com isso. Primeiro erro: soberba, desobediência. Segundo erro: lhe faltou humildade de reconhecer que ele cometeu um grave pecado. Ele assacou contra aquilo que vinha do Senhor, que é a vida. A vida é o bem mais precioso. E desde então, ele ensinou à humanidade que pode matar o seu irmão. Olha a falha. E nós vamos observar de que a primeira coisa que nós aprendemos aqui na palavra é o que você tem ofertado para o Senhor. A primeira oferta que o Senhor ali nos ensina nessa passagem é quase que passa desapercebido, mas é ouvir. Ouvir. Caim, se fizeres bem, não será aceito? Então nós precisamos ouvir. O homem, quando ouve, ele é alcançado pela graça de Deus. Emanuel, coloca aí Jó 33, no capítulo 14 a 16. Antes, Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém quer ouvir, ninguém atenta para a voz de Deus. Caim, ele não atentou para a voz de Deus. Em sonho ou em visão de noite, quando cai em sono profundo sobre os homens e adormece na cama. 16. Então abre os ouvidos dos homens e lhes dá a sua instrução. E a instrução do Senhor para nós, mensagem bem rápida, a menção do Senhor para mim, para você que está aí no YouTube, é ouvir a voz do seu Criador. Aleluia, glória a Deus. Nós precisamos ouvir a voz do nosso Criador. E quando você ouve a voz do Criador, interessante, meus amados e minhas amadas, que isso me faz lembrar que nós precisamos estarmos na luz. Por que estarmos na luz? O pecador, a pastora Maria estava falando sobre isso, o pecador, ele foge da luz, ele se esconde nas trevas, porque enquanto ele está em trevas, as obras ruins dele não vêm à tona. Ele pode ver que todo pecado ele é feito às escuras, em oculto. Então, ele foge da luz. E, meus amados, por que isso? Se nós observarmos, está tudo dentro da palavra do Senhor. Na primeira carta de 1 João, no capítulo 1, nós vamos ver o versículo 5, 6 e 7. Preste atenção aqui, Emanuel. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz,
Deus é Espírito. E não há nele treva nenhuma. Olha, Deus é a verdade absoluta. Nele não há treva nenhuma. Ele é luz. Por isso que quando o pecador chega diante da luz, como ele é trevas, já ouviram um exemplo bem clássico disso? Você está num quarto escuro. Quando você acende a luz, o que acontece com as trevas? Ela desaparece. Então, quem anda em trevas um dia vai desaparecer para todo sempre. Mas quem anda na luz vai estar eternamente com esse ser que é luz. E no versículo 6 vai dizer assim, olha, se dissermos que nós temos comunhão com Deus, eu tenho comunhão com Deus, e andamos em trevas, aqui, e andamos em trevas, nós estamos mentindo e não praticamos a verdade. A verdade é tão maravilhosa que quando eu falo a verdade com alguém, eu não preciso me lembrar depois do que eu falei com ela. Mas quando eu falo uma mentira, fica bem claro, depois eu tenho que me lembrar. O que é mesmo que eu falei com ela? E aí, para Caim ali, bastava que ele vivesse o que o versículo 7 vai dizer agora. Mas se andarmos na luz, como na luz ele está, tudo entre nós será comum, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, a palavra de Deus nos lava, nos purifica, nos santifica. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, quando isso aqui acontece, você, meu irmão, minha irmã, como eu, vou ser uma espécie de Enoque. O que é uma espécie de Enoque? Coloca na palavra aí, Gênesis 5, 22, 23 e 24. Vamos ler bem devagar. A palavra diz assim: E andou Enoque com Deus. Então, se Deus é luz, para Enoque andar com Deus, ele teria que andar na luz. Ele teria que andar na verdade. Então, vejam bem. Depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhas e filhos. Então, vejam bem, 23, e foram todos os dias de Enoque 365 anos. É como se fosse 365 dias para a gente, nos orientando a andarmos 365 dias com Deus. Não ficar nem um dia de andar sem Deus, porque senão o inimigo nos alcança. E olha, 24, e andou Enoque com Deus, e não se viu mais Enoque, porquanto Deus para si tomou. Cada um de nós estamos caminhando, mas um dia nós iremos partir, porque nós não pertencemos a essa terra. Como será essa partida? Você andou na clara luz, ou você ora andou na luz, ora nas trevas? Ora na luz, ora nas trevas. Esse é o cuidado. Que andar na luz é ouvir. Interessante, meus amados, eu queria deixar com vocês aqui, certa monta, o povo de Israel era governado até então
por profetas, levantados por Deus, que eles, após o levantar dos juízes, eles começam ali a ministrar para o povo de Deus. De certa forma, Deus vai levantar Samuel. E Samuel ministrava o povo, ensinando o povo como servir a Deus, ensinando o povo como viver ali entre si, essa coisa toda. E o povo começou a pedir a Deus: não, nós queremos um rei. Nós queremos um rei. Mas vocês já têm o meu profeta, que fala da minha parte com vocês, não fala nada da parte dele. Não, nós queremos um rei. E Deus deixou uma palavra ali para eles. Falei: olha, se eu levantar um rei, ele vai pegar os seus jovens e vai levar para o palácio. E lá eles irão servir como soldados e serem mortos nas batalhas. As suas filhas irão ser servas lá no palácio do rei. Não é melhor ficar assim? E a resposta daquele povo foi: nós queremos um rei. O povo é obstinado, o povo é teimoso, o povo não quer ouvir Deus. Não, nós queremos um rei. Tá bom. Vocês querem um rei? Vamos fazer a tua vontade. E aí o profeta Samuel, ele ficou muito triste com aquele negócio. Ele vai reclamar para o Senhor. Ele fala assim: Senhor, eu tenho sido zeloso com o teu povo, eu tenho feito todas as coisas que o Senhor tem mandado, eu tenho buscado o Senhor, nós vivemos em bonança, estamos bem, mas eles não me querem. Aonde foi que eu errei? Olha a resposta de Deus: Samuel, acalme-se, porque esse povo ele não está rejeitando a você, não. Ele está rejeitando a mim, porque eu te coloquei nesse lugar. Então eles estão rejeitando a mim. Pois bem, e Deus manda levantar um homem do jeito que o povo gosta. Um jovem alto, mais alto ali da terra, jovem bonito, porque o povo gosta de aparência. Um jovem bem bonito, igual os nossos jovens aqui, só na aparência, tá? Não estou falando no aspecto do que era ali aquele homem, não. Aquele homem é levantado, se trata de Saul. E Saul, assim que ele é levantado a rei, ele vai até profetizou. Olha só o que é a bênção do Senhor. Mas ele tinha ali uma palavra. O profeta falou com ele: olha, ô Saul, presta atenção. No final de 7 dias, nós vamos sacrificar ao Senhor, para o Senhor confirmar o seu reinado. Passou aqueles dias ali, o profeta não chegava. Saul pegou e falou assim: vamos sacrificar a gente. E ele oferece o sacrifício. Quando ele termina de oferecer o sacrifício, chega o profeta. O profeta pergunta a Saul: o que você fez, Saul? Ele disse assim: como você demorar, eu fiz. Ah, é? Então Deus agora te chamou para profeta? Ele te chamou para rei, e não para profeta. Ah, se você tivesse obedecido, o seu reino seria confirmado. Mas você não obedeceu. Agora o Senhor vai levantar outro rei. E aí vem a palavra, Emanuel, de 1 Samuel 15, 22 e 23. É a nossa preocupação, ó. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, com que se obedeça a palavra do Senhor?
eis que obedecer é melhor do que sacrificar. E o atender melhor do que a gordura de carneiros. 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E a teimosia é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Olha que coisa difícil, dura, complicada. Então, para nós hoje, fica uma pergunta. Você tem ouvido a voz do Senhor? Será que por algum momento, diante de tantos afazeres do dia a dia, você tem parado para despertar em ti a vontade do Senhor? Se não, ainda há tempo. É importante, porque o Senhor Jesus, ele traz uma informação, né, Carlos Emanuel? Ele traz uma informação em João 10, 26, o Atos 27 e até 29. Mas vamos lá. 10, 26. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 26. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como vos tenho dito. Olha, ao 27. As minhas ovelhas, todos que aqui estão, são ovelhas do Senhor Jesus. Mas, pastor Carlos, eu ainda não me batizei, eu ainda não fiz aliança com o Senhor. Mas se você está aqui para ouvir a voz do bom pastor, certamente você faz parte desse aprisco. E Deus tem um projeto para a sua vida, como um dia Ele teve projeto para a minha vida, para a vida da pastora Maria e outros tantos mais. Porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. 27, 28, 28. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatarás das minhas mãos. Então, é ouvir a voz do bom pastor. Quem é o bom pastor? João 10, 11. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus deu a sua vida por nós. Ele derramou o seu sangue para que nós fugíssemos do juízo de morte eterna. Eu sou o bom pastor. E ele diz que, como ovelhas dele, nós ouvimos a sua voz. E aí, ele faz uma comparação um pouco à frente, que nós precisamos ter todo cuidado. Qual é a voz que você está ouvindo nesta última hora? E se você está ouvindo essa voz, o que você tem levado para dentro da sua casa? O que você tem levado para dentro da sua vida? E isto é uma prestação de contas, não com o pastor que vos fala, mas com o pastor das suas ovelhas, que é o Senhor Jesus. Porque, cuidado, há muitas vozes lá fora tentando fazer, conforme se diz dentro da juventude que aqui está, tentando fazer a sua cabeça. Mas você tem que ter um firme propósito daquilo que vai edificar a sua vida
para aquilo que vai para destruir. Não por acaso, o Senhor Jesus, ele vai falar ali no Evangelho de João, no mesmo capítulo 10, no versículo 10. Não é? Quando ele diz assim: o ladrão não vem senão para roubar, para matar e destruir. E eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Abundância é vida eterna. O ladrão não é o texto aqui falando isto, mas no contexto da palavra, o pai da mentira, que é o inimigo, é ele que não quer que você receba uma tão grande salvação. E começa desde sempre, uma grande luta. A luta é do bem contra o mal. Não. A luta é do mal para o mal, porque o bem sempre vai vencer. Não há luta de Deus com o inimigo, porque o inimigo já está vencido. Então, ele não tem poder sobre as ovelhas que estão no aprisco do Senhor Jesus. Então, para encerrar essa mensagem, em especial para os jovens que aqui estão. Quem é jovem aqui? Levanta a mão. Nossa, eu também, né? Quem mais? Quem mais? Não, irmã Tereza está certa. Quem mais é jovem? Quem é jovem? Só? Mateus é jovem? Então levanta a mão para me ver, todos nós, né? Eu estou com a mão levantada, sou jovem. Glória a Jesus. Sabe por quê? Porque a palavra diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz assim: pois se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já se passaram. Aleluia. É isso que está escrito lá? É, não é? Glória a Jesus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, fica essa palavra. Muitas vozes vocês ouvirão. Os jovens ouvirão vozes na faculdade. Ouvirão vozes nos seus passeios. Ouvirão vozes nas suas diversões. Não tem problema nenhum o jovem se divertir, passear. Mas precisa ver o que você está ouvindo. Olha, o que você está ouvindo. Mas o que é o principal? Você não pode impedir o falar, mas você pode impedir que ela entre na sua vida. Ouvi, saiu do outro lado. Ouvi coisas boas, guardei no meu coração. Senhor, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor nos e os abençoe ricamente.